Olá, e na saleta de leitura de hoje trago a sugestão de um livro cuja leitura ainda não terminei, mas que está me dando uma grande alegria. É um livro que agradará aqueles que gostam de ler sobre leitura, mas principalmente sobre tudo aquilo que as histórias, os livros podem fazer pelas pessoas. É o livro Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores, da editora antroposófica, autoria de Susan Perro. Neste livro, nós vamos encontrar os frutos do trabalho da autora com a elaboração de histórias. Ele está repleto de histórias vivas que podem ajudar a resolver uma série de comportamentos inadequados das crianças em diferentes faixas etárias. Nesse livro você encontrará informações sobre a contação de histórias curativas, instruções para o leitor avaliar comportamentos desafiadores e identificar soluções, instruções para adaptar histórias por faixas etárias e culturas, uma extensa coleção de histórias novas e de contos populares tradicionais, classificados por tipo de comportamento ou situação, e um modelo de elaboração de histórias para ajudar o leitor a criar suas próprias histórias conforme suas necessidades. Uma das histórias que ela conta aqui é que um dia chegou na sua sala de aula uma criança que costumava ser um aluno dócil, comportado, e naquele dia ele chegou completamente arredio, como um furacão, começou a bater nas coisas, virar as coisas de cabeça para baixo, e foi extremamente desafiador com todos. Então a mãe, enquanto guardava a mochila do menino no armário, contou à professora que na noite anterior um incêndio havia destruído grande parte da casa deles e que eles então foram para o jardim e viram os quartos queimarem e a casa desabar. E que embora ela tenha dito para o filho que a casa tinha seguro e que logo logo seria reconstruída, ele estava se comportando daquele jeito. Então, no horário do descanso, quando as crianças dormiram, a professora, que é a autora deste livro, pensou em uma história que ela pudesse contar ao menino para tranquilizá-lo de forma indireta. Como o animal preferido dele era o coelho, quando eles acordaram, ela contou a história de uma família de coelhos que estava na floresta, no mato, quando começou um grande incêndio no campo. Mas que os coelhos ficaram todos protegidinhos na sua toca. E que depois, com o passar do tempo, a grama cresceu novamente e eles puderam sair para brincar. Dessa forma, ela esperava dar a ele 2 recados: que ele estava protegido, como os coelhos que dormiram na sua toca, e que logo tudo se resolveria. Quando terminou a aula e a mãe foi buscá-lo, o menino disse a ela: "Não se preocupe, mamãe, tudo vai ficar bem." E então ela olhou para a professora e perguntou: o que houve? E aí a professora disse: "Me liga que eu vou te explicar de novo." E assim ela conta várias histórias em que situações foram criadas, né? Enfim, são muito interessantes, muito interessantes. O fato de ela apresentar uma série de histórias, ela também analisa, ela coloca no livro, né, os títulos das histórias que ela inventou, né, bem como quais eram os obstáculos,
quem é que ajudou a superar esses obstáculos, e assim ela vai auxiliando a entender as metáforas, o enredo, né? E então, por exemplo, tem uma segunda tabela onde ela pega uma das histórias e o leitor vê toda a análise que é feita. Mas das outras histórias, a análise está em branco para que o leitor possa fazê-la. Isso para preparar o leitor a construir as suas histórias, a verificar que metáforas ele irá colocar, como vai ser o enredo, como vai ser a resolução. Isso seguido de muitas histórias que ela inventou para nos abastecer, principalmente para nos emocionar. Tem aqui na página 267, Nascido para ser Rei. Explicação. Uma história escrita para um menino africano de 6 anos de idade que foi abusado sexualmente aos 3 anos para ajudar a curar seu medo de ir ao banheiro. Então, a história que ela inventou. Era uma vez um menino que nasceu para ser rei. Quando ele era um garotinho, todos o chamavam de Pequeno Príncipe. E ele ganhou uma coroa dourada para usar na cabeça. Como todos os meninos, o Pequeno Príncipe sempre gostava de explorar e escalar, correr, pular, aventurar-se. O dia inteiro ele brincava nos jardins e na floresta do palácio com seus amigos. Sua coroa brilhava na luz do sol e seus amigos adoravam brincar perto dessa luz dourada. Entretanto, um dia, quando ele estava brincando com seus amigos perto do muro do palácio, um menino mais velho começou a ser violento na brincadeira. De repente, ele empurrou o Pequeno Príncipe tão forte que ele caiu da beirada e foi parar embaixo das pedras. Ele quebrou muitos ossos, as 2 pernas e os braços. O Pequeno Príncipe foi salvo pelos empregados do palácio e carregado para seu quarto dentro do palácio. Os médicos enfaixaram suas pernas e braços com fortes bandagens e por um longo tempo ele teve que ficar deitado na cama esperando seus ossos colarem. Na verdade, o Pequeno Príncipe ficou deitado na cama por tanto tempo que quando seus ossos colaram, ele tinha esquecido como andar. Ele só queria ficar deitado na cama e apesar de sua mãe e seu pai pedirem para ele se levantar, ele nem mesmo queria tentar se mover. Certo dia, sua avó teve uma ideia. Ela levou seu espelho grande de mão para o quarto do Pequeno Príncipe e sentou-o na cama. Então ela segurou o espelho na frente dele e disse: Você nasceu para ser rei e você tem uma coroa dourada na cabeça que gosta de brilhar na luz do sol. Mas olhe para ela agora. O Pequeno Príncipe olhou no espelho e ficou chocado ao ver que sua coroa dourada na luz escura do seu quarto parecia embaçada e cinza. Eu tenho que ser levado lá fora, ele falou, para que minha coroa brilhe na luz do sol novamente. Não, você não precisa ser carregado, disse a avó. Você deve andar sozinho até lá fora. Mas se você me der a sua mão, eu o ajudarei a caminhar. O Pequeno Príncipe estendeu a mão à sua avó e sua avó o ajudou a lentamente mexer suas pernas da cama para o chão. Juntos eles saíram do quarto escuro, passaram pelos corredores e chegaram ao lado de fora no jardim à luz do sol. Levou muitas semanas antes que o Pequeno Príncipe pudesse correr e pular e escalar e aventurar-se como antes. Mas todo dia seus amigos vinham segurar suas mãos e ajudá-lo a andar. Quanto mais ele passeava no jardim, mais dourada sua coroa brilhava na luz do sol. Logo ele estava brincando todo dia como antes. Sua avó sentava-se num canto do palácio e observava ele com seus amigos. Ela estava muito orgulhosa de seu neto, o Pequeno Príncipe.
que sabia que tinha nascido para ser rei. A professora então recebe um e-mail da mãe do menino que diz assim: meu filho vibra com essa história, especialmente porque ele é um príncipe. Ele ouve a história na hora de dormir, pois é o único horário que tenho depois das aulas noturnas da faculdade. Agora ele já vai ao banheiro sem a minha ajuda. Tudo que eu ouço de vez em quando é a água da descarga. Estou muito emocionada com a superação gradativa de sua fobia. Minha preocupação com suas ações no banheiro já passou. Espero e rezo para que sua transição da creche para a escola seja harmoniosa. A história tem sido uma grande ajuda em meu trabalho, especialmente por conhecer o efeito na criança das ideias imaginativas que promovem o desenvolvimento emocional. E assim como essa, nós vamos encontrar várias histórias e a leitura de cada uma delas vai crescendo na gente, pelo menos em mim, a certeza do poder das histórias. E nesse caso aqui, do poder curativo das histórias. Então fiquem hoje com a sugestão de histórias curativas para comportamentos desafiadores, da autoria de Susan Pelhol, editora antroposófica. Boa leitura.